Hello, welcome to the Ponto de Virada. Hoje o nosso destino é o Velho Oeste, um oeste onde a maior parte do trabalho duro e da coragem veio de homens negros, ex-escravizados que a história oficial tentou apagar. A nossa missão hoje é resgatar essa história. Prepare-se para desconstruir o mito do cowboy. Estima-se que 1 em cada 4 vaqueiros que conduziram o gado eram negros. Eles encontraram uma chance de liberdade no Oeste. Para nos aprofundarmos melhor em toda essa história e desconstruir esse mito de Hollywood, nossa repórter Verônica está no campo, no coração do que foi a Rota de Gado do Texas em 1870. O cinema nos vendeu uma fantasia que é branca. A realidade é que após a Guerra Civil, milhares de ex-escravizados com habilidades em pecuária tornaram-se a mão de obra essencial do Oeste. Eles eram julgados menos pela cor e mais pela competência na cela. Nosso primeiro entrevistado é o Sr. Edgar Jackson, um dos pioneiros dessa história de resistência. Verônica, é com você. Boa noite, Anne. Hoje estamos aqui com o Sr. Edgar Jackson. Sr. Edgar, o que significava ser um cowboy negro após a Guerra Civil e qual a maior ofensa que Hollywood cometeu contra a sua história? Contra a minha história? Boa pergunta, hein? Acho que significava um trabalho muito duro para mim e, ao mesmo tempo, liberdade. No Sul, eu era propriedade. Na trilha, meu valor era medido pelo meu laço, pelo meu manejo do gado, né? Hollywood cometeu o crime de nos roubar a glória. Eles pegaram o nosso suor e a nossa coragem e pintaram tudo de branco. A maior ofensa é a invisibilidade, né? Quando a história não te reconhece, sabe? É como se você nunca tivesse existido para absolutamente nada, existido para construir essa nação. A nossa história ela foi escondida, e muito bem escondida, de propósito, inclusive. Mesmo no Oeste havia discriminação. Como vocês, cowboys negros, cowboys que não são os brancos retratados, lidavam com essa dupla jornada de trabalho árduo e preconceito nas cidades? Outra pergunta boa, hein? Na trilha, todo mundo era igual, mas nas cidades a segregação era bem dura. Nós tivemos que criar nossos próprios espaços e muito de nós, depois de ter passado meses no gado, a gente se juntou aos Buffalo Soldiers, soldados negros, raça, para ter uma chance de respeito, servindo o exército na fronteira. A gente provava a nossa lealdade e também a habilidade todos os dias, mas o preconceito sempre esperava na volta. E a liberdade no Oeste só vinha pelo trabalho e pela luta, bem constante, inclusive. É realmente uma grande luta enfrentada pelo seu povo. E o que o senhor mais deseja que as futuras gerações saibam sobre toda essa contribuição do cowboy negro para o Oeste? Olha, eu penso que fomos a prova viva, mas uma prova viva de resistência e da competência. O Oeste não podia existir sem a gente, sabe? Você entende? A história precisa de um ponto de virada para incluir quem ela deixou de fora. Entendeu? A juventude negra precisa ver nossos rostos na história. Na história americana, né? E o cowboy, sim, era negro, sim. Senhor Edgar, qual era a habilidade mais valorizada em um cowboy negro? E qual a importância de figuras lendárias mesmo, como Bill Pickett ou Nat Love, para a cultura de vocês, cowboys?
A nossa habilidade com o cavalo e com o laço era frequentemente superior. Então a gente aprendeu as técnicas mais difíceis na escravidão, por sinal, e depois a gente aprimorou no Oeste. O bulldogging, que é de derrubar o boi, era aquela capacidade do Pickett. E Nat Love, Didi Wood, Dick, era a prova de que um negro podia ser um herói famoso, sabe? Então esses nomes eram nosso orgulho pra gente, nossa prova de que a gente era os melhores naquilo que a gente fazia. O Oeste realmente era um lugar de conflito. Como era a relação de um cowboy negro, que também era ao mesmo tempo marginalizado, com os povos indígenas? Qual era essa relação de cowboys e indígenas? Olha, muito de nós éramos recrutados para lutar contra os nativos, o que era uma contradição, né? Uma contradição bem amarga. Mas fora do exército, a relação era de vizinhança. A gente era marginalizados pelo mesmo sistema, o que criava, em alguns casos, uma compreensão, eu estou pensando aqui, uma compreensão mútua até. Uma identificação, né? Isso, e alguns de nós negros fugiam e a gente vivia com tribo. A gente precisava ficar adotando os costumes e técnicas também. Então não éramos heróis brancos contra índios. Éramos a complexidade da fronteira. Certo. E com o advento das ferrovias, das cercas, as grandes trilhas de gado acabaram se finalizando, sumindo. O que aconteceu com a maioria dos cowboys negros neste momento de mudança? Boa pergunta também, boa pergunta. Foi o fim de uma era. Alguns de nós, os mais sortudos e os mais hábeis, conseguimos comprar terras e a gente virou fazendeiro. E os outros viraram batedores e delegados, como o lendário Bass Reeves, mas a maioria voltou para o trabalho em fazendas menores ou se mudou para cidades, né? Para cidades onde a segregação era mais forte. O Oeste parou de oferecer aquela chance, sabe, de igualdade na poeira, e o sistema antigo voltou a nos apertar. É isso. Muito obrigada, senhor Edgar Jackson, pela sua entrevista. Voltamos agora com a Anne na bancada. A história de Edgar Jackson e de tantos outros cowboys negros é muito mais do que a trajetória de homens que conduziram o gado pelo oeste americano. Essa é uma história de sobrevivência, de coragem e, acima de tudo, de redefinição do que significava a liberdade. Após a escravidão, ter um trabalho não era apenas uma questão de sustento, era a única oportunidade de conquistar algo que lhes desse alguma dignidade ou autonomia. Nesse contexto, a terra se tornou um símbolo máximo de liberdade. Para a comunidade negra, o Oeste não era mais apenas só um território ou extensão, era a chance de quebrar o ciclo da pobreza e de toda a opressão que havia marcado suas gerações. Cada dia de trabalho no campo, cada risco enfrentado, cada boi conduzido não era apenas uma rotina profissional, era um investimento, o caminho para adquirir o capital necessário para comprar um pedaço de terra. E essa terra tinha muito significado. Esse significado ia muito além do que só economia. Era a prova física de que eles eram donos de si, de suas famílias e de seu próprio destino. Mas é claro, essa busca por autonomia não agradava a todos. Ao mesmo tempo em que homens e mulheres negros conquistavam suas terras e sua independência, o país começava a implementar leis que segregavam essa população, fortalecendo cada vez mais a narrativa de que o Oeste
fosse visto como um espaço exclusivamente branco. Quem se beneficia ao apagar essas histórias de sucesso e de resistência? Por que o protagonismo negro, que ajudou a construir o Oeste, foi invisibilizado na história oficial? É justamente para responder estes questionamentos, essas perguntas e resgatar essas verdades que hoje iremos conversar com a doutora Martha Gaines. Ela é historiadora, pesquisadora e ela própria é dona de terras. Durante anos, ela dedicou a sua vida a estudar e trazer à tona essas histórias esquecidas, apagadas, de cowboys negros, mostrando que a luta pela liberdade e pela autonomia não terminou com a abolição da escravidão, mas ela continuou sim, de maneira silenciosa, em cada pedaço de terra conquistado. Verônica, é com você. Doutora Martha, a indústria cultural optou por apagar a presença negra, porque era tão vital para o sistema criar esse mito branco. É por ideologia, Verônica. O cowboy ele se tornou o símbolo do homem americano, ideal conquistador. No final do século XIX, quando a segregação racial era lei, era impossível para o status ter um herói nacional que fosse negro. O apagamento de nomes como Bass Rivers e Nat Love não foi um acidente, foi uma arma de propaganda para sustentar a supremacia branca e o racismo estrutural. O cinema apenas terminou o trabalho que os livros de história e os jornais segregados começaram. A senhora é uma doutora, historiadora e também proprietária de terras. Qual o papel das mulheres, especialmente negras, nesse contexto? E como que esses cowboys conseguiam se tornar fazendeiros? Nós éramos a força silenciosa. Mulheres negras eram comerciantes, professoras e sim, como eu, donas de terras. A diferença para nós era que o Oeste oferecia a chance de adquirir capital e propriedade, o que era a única segurança real contra o racismo. Os cowboys conseguiam salários, compravam gado e então eles investiam na terra porque sabiam que a terra era a verdadeira liberdade. A autonomia não se pedia, ela se construía, palmo a palmo, com o próprio dinheiro. Como que esse capital e a experiência adquirida no Oeste pelos cowboys e fazendeiros negros se conectam ou impactam nos movimentos pelos direitos civis do século XX? É uma linha direta. A posse de terra gera riquezas e a riqueza gera poder político. Muitas das famílias que conseguiram construir o capital no Oeste, seja como fazendeiros ou comerciantes, usaram esses recursos para financiar a educação de seus filhos e, mais tarde, o próprio movimento pelos direitos civis. A luta por uma vaga no trem de gado se transformou na luta por um assento no ônibus da história. O Velho Oeste é, portanto, o berço econômico da resistência moderna. Com certeza, com certeza. E a senhora, enquanto historiadora, quais são as fontes mais difíceis de resgatar? Onde essa história conseguiu sobreviver a todo esse apagamento intencional? Sobreviveu nos registros de gado, nos velhos arquivos de censos e, crucialmente, nas tradições orais das famílias negras. Os documentos oficiais são tendenciosos, pois a imprensa da época filtrava a verdade. A história real está nas folhas de pagamento dos ranchos, nas pequenas escrituras de compra de terra. A dificuldade é que a história oral se perde e os documentos estão espalhados, muitas vezes escondidos em pequenas sociedades históricas. É um trabalho de garimpo exaustivo, mas necessário para que a verdade ela venha à tona. O Oeste foi o berço mesmo das cidades negras, né? Fundadas em maioria por ex-escravizados. Qual é o propósito dessas comunidades e qual a importância delas para essa ideia de autonomia negra na América? O propósito era simples: soberania e segurança. Em Oklahoma e Kansas, essas cidades como Nicodemos eram refúgios contra o racismo de Jim Crow. Esse modelo de independência ele foi uma ameaça direta à narrativa da supremacia branca e por isso também foram atacadas e muitas vezes esquecidas.
Em um minuto, doutora, como as escolas e a mídia podem corrigir esse erro e trazer esse legado para a juventude moderna? Contando a verdade, incluindo nos livros e nas telas nomes como Bess Rivers, Nat Love e as mulheres empreendedoras. É preciso deixar claro que o Oeste é a história da diversidade, da luta por terra e da coragem contra o sistema. É essencial que os jovens se reconheçam como parte fundamental da fundação deste país. Esse é o nosso ponto de virada. Muito obrigada, doutora Marta. O resgate da história de Edgar Jackson e de milhares de outros homens e mulheres como ela não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro e a forma como a América se enxerga. A contribuição deles para o Oeste é inegável e o apagamento foi um ato de silenciamento cultural. Agora eu devolvo para você, Anne, no estúdio. A coragem do cowboy negro e dos Buffalo Soldiers representa um capítulo essencial da história americana, que por muito tempo foi invisibilizado. Esses homens e mulheres enfrentaram jornadas perigosas, perseguições e preconceitos, mas ainda assim construíram comunidades, conquistaram terras e, acima de tudo, deixaram legados que resistem até hoje. Não podemos mais acreditar e aceitar essa visão romantizada e quase exclusiva que Hollywood insiste em mostrar. O Oeste não foi moldado apenas por cowboys brancos, rifles e duelos cinematográficos. Cada história de coragem, cada passo dado na fronteira, cada desafio superado por Edgar Jackson, Martha Gaines e tantos outros nos mostra que a verdadeira construção do Oeste se deu por meio da resiliência, da força e da determinação de pessoas que sempre buscaram e estiveram sempre na luta por sua autonomia e liberdade, mesmo diante de sistemas que tentavam negá-las e apagá-las. O legado desses homens é um lembrete poderoso de que o mito americano é muito mais diverso e complexo do que o cinema jamais admitiu. É uma história de luta silenciosa, de conquistas quase que invisíveis, mas fundamentais, que moldaram o país de maneiras que ainda estamos descobrindo. À medida que refletimos sobre essas narrativas esquecidas, percebemos a importância de sempre revisitar o passado, de questionar quais são as histórias que nós escolhemos celebrar e quais histórias estão sendo apagadas. E é justamente por isso que programas como o nosso buscam trazer luz às vozes que ficaram à margem, para que possamos compreender o país em toda a sua diversidade e riqueza histórica. O ponto de virada se despede deixando essa reflexão. A história que conhecemos é apenas parte de um todo. Existem milhões de histórias que também merecem ser contadas, memórias que precisam ser sempre muito bem preservadas e exemplos de coragem que não podem ser esquecidos. Na próxima semana, vamos encerrar essa série de episódios históricos com Conexão em Harlem, explorando o nascimento da cultura moderna negra na década de 1920 e mostrando como a arte, a música e a literatura transformaram a experiência negra em um legado cultural que ressoa até os dias atuais. Good night, everyone!